Amém? Paz do Senhor para a igreja. Eu aposto que todo mundo está pensando aqui, mas a irmã Dília, o que ela tem para falar conosco? Irmãos, se vocês pensaram assim, pensaram certo. Porque de mim mesmo eu não tenho nada para falar para ninguém. Mas o autor desta palavra que tem para falar, tá? É o Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Confesso que quando eu recebi esse convite, eu tremi. E eu falei, Jesus, vai lá com eu, irmão. Né? Mas, irmãos, é sério. A palavra de Deus, né, é a única verdade que nós conhecemos, né? E aqui nas cartas, né, na Epístola de João, capítulo 1, como foi lido, né, o capítulo 3, né, o seu texto diz, os filhos de Deus, né? Para começar, né, coisa boa, Deus está nos chamando de filho de Deus. Então diz assim, vede, com grande caridade, nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Amém? Por isso o mundo não conhece, porque não o conhece ele. Irmãos, o que eu posso entender aqui nessa palavra, nesse primeiro versículo, é que Deus está falando, né? Vede, com grande caridade, nos tem concedido o Pai, com grande amor, o que Ele fez e o que Ele passou para que hoje nós pudéssemos ser chamados de filhos de Deus, não é verdade? Porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele se manifestou em carne, né? Jesus Cristo veio ao mundo, né? E sofreu tudo que Ele sofreu, né? Louvado seja o nome do Senhor. Morreu naquela cruz, né? E ali ninguém dava nada por Ele, né? Ele foi apedrejado, foi cuspido, foi, né, morto e pendurado no madeiro, não é verdade? A palavra de Deus nos diz isso. Então, meus irmãos, Jesus Cristo pagou um alto preço para que hoje nós pudéssemos estar aqui, né, falando dessa gloriosa palavra e sendo chamados de filhos de Deus. Porque Deus, Ele amou o mundo, né, diz a tua palavra, de tal maneira que deu o seu único filho para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas para isso nós precisamos crer, né, no Filho de Deus, né? Porque Deus, ele é o nosso Pai, é o nosso amigo, Deus é tudo para nós. Mas para que isso estivesse acontecendo hoje, no dia de hoje, foi necessário Ele passar por tudo, né, que Ele passou. Agora eu pergunto, qual de nós faria o que Ele fez por amor de um pecador? Ninguém, né, irmãos? Ninguém. Então, né, eu digo, a palavra do Senhor, eu digo, não que eu sou eu para dizer nada, a palavra de Deus diz, né, até lá no Salmo 116, que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. O que nós podemos dar para Deus, irmão, né? Em relação a tudo que Ele fez por nós, né? Ele teve pagou aquele grande preço, né? Sofreu, né? Foi escarnecido, todos zombavam, ninguém acreditava nele, como até nos dias de hoje. Às vezes, quando a gente vai falar de Jesus para uma pessoa, a pessoa não acredita, não é verdade? Até hoje, a gente ainda vê isso, irmãos. Então, foi necessário o nosso Deus, né, entregar o seu Filho, né, para fez como carne, veio ao mundo, né? Ele viveu como homem, né? Na verdade, trabalhou, evangelizou, pregou a palavra do Pai, né? Deu testemunho e foi necessário que ele morresse, né? Mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória do nome do Senhor, né? Então, irmãos, como a palavra do Senhor, né? Ela é fiel e verdadeira. Só ela que pode nos fortalecer, né, nos ajudar, aumentar a nossa fé, né, e nos ensinar. Mas para que Ele nos ensine, nós também precisamos de quê? De nos esforçar, que é em ler a palavra de Deus, né? Interessante que hoje
Eu vou falar só um detalhe rapidinho, que eu recebi uma mensagem que se a pessoa fizesse como faz com o celular, fizesse com a Bíblia, que diferença, né? Se todo momento que a pessoa pegasse no celular para passar a mensagem, ao invés de ir para o celular, fosse para a Bíblia, ler um versículo e passar para o irmão. Olha que diferença que ia ser, hein? Coisa gloriosa, né, irmãos? Então, no 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. Essa palavra, essa resposta aqui está lá em Filipenses, capítulo 3. Eu gostaria que alguém lesse 3, 20 e 21. Alguém pode ler? 3, 20 e 21. É. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o nosso Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Então, né, irmãos, nós, como diz a palavra do Senhor, né, nós, lá até Jó, né, falou, Jó 42, que nós, às vezes, muitas pessoas conhecem a Deus pelo ouvir falar, mas Jó disse: hoje eu te conheço, porque como hoje nós conhecemos a Deus através de quê? Da palavra dele, na verdade. Mas na época que Jesus, né, andou no mundo, nós não tivemos contato diretamente com ele como os discípulos, não é verdade? Como aqueles discípulos que Jesus escolheu, seus 12 discípulos, não é verdade? Escolheram, andaram com ele, fizeram obra com ele, e mesmo assim ainda teve uns que não acreditavam nele, não é verdade? Mas como Deus está falando aqui, ó, nós sabemos, né, que nós vamos ser semelhante a ele, nós vamos ver ele, né, do jeito que ele é. Nós vamos, quando nós partirmos deste mundo, nós vamos ter um corpo glorificado. Assim como o Senhor, ele tem o corpo dele glorificado lá no céu. Então, ali nós vamos encontrar Jesus face a face. E nós vamos poder ver ele. Amém? Porque quem viveu na época dele, na terra, viu ele face a face, assim como eu estou vendo o nosso irmão Zaqueu, o diácono Zaqueu, a irmã Miriane, a irmã Vera. Então, assim, nós vamos ver o Senhor Jesus, mas vamos ver em corpo glorificado. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Então, vamos para o 3. Qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Mas para que isso venha acontecer, que nós venhamos encontrar o nosso Jesus, nós precisamos de nos purificar, santificar, não é verdade? Para que nós possamos entrar no céu, né? Porque não é de qualquer maneira que nós vamos entrar no céu. Quem pensa que vai entrar de qualquer maneira, não vai entrar não, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que naquele dia haverá grande surpresa. Muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, em teu nome expulsei demônio. E o Senhor vai dizer o quê? Exatamente. Então, nós precisamos viver uma vida santa, porque Jesus é santo. E ele diz: sede santo, porque eu sou santo. É fácil? Não é fácil, mas não é impossível também, não é verdade? Nós temos que nos esforçar, porque o Senhor diz o quê? Esforça que eu te ajudarei. Então, nós precisamos nos esforçar cada dia, irmão, a fugir da aparência do mal, a deixar de praticar aquelas coisas que a gente praticava quando não conhecíamos a Jesus. A Jesus, a palavra dele, não é verdade? Então, irmãos, nós temos que nos preparar, santificar, né, as nossas vidas, porque até mesmo que nós não sabemos qual o dia que o Senhor virá, não é verdade? Então, assim como nós arrumamos a nossa casa, nós temos que arrumar a nossa casa espiritual, né? Santificar nossas vidas, né? Procurar a cada dia mais, pedir a Deus que Ele venha nos libertar, porque nós sabemos que nós somos pecadores, é verdade? Mas Deus diz que Ele veio para, né,
ele fez aquele sacrifício todo para, né, nos perdoar pelos nossos pecados. Ele carregou naquela cruz nossos pecados, é verdade? Mas a gente permanece ainda pecando. Mas ele diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado que é Jesus, que ele, né, ele nos perdoa. Mas nós sabemos também que a palavra de Deus diz, irmãos, que naquele grande dia nós não teremos mais esse advogado que vai nos defender, que vai poder estar nos perdoando. Naquele grande dia, o Senhor vai estar para nos julgar. Ele vai estar na posição de juiz. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que viver hoje como se Jesus ainda voltasse hoje, né? Há poucos dias nós vimos um pastor pregando no altar ali, ele caiu e morreu. E muitos devem ter visto, não foi? Então, meus irmãos, pode ser pastor, pode ser membro, pode ser um ajudador, pode ser uma pessoa da cantina, seja qual for, temos que procurar botar a nossa vida no altar, porque nós não sabemos a que hora o Senhor vai nos chamar, entendeu, irmãos? Então, que essa palavra é uma palavra de despertamento para nossas vidas. Então, aqui no 4, vamos para o 4, que diz: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Não é verdade? Às vezes a pessoa peca tanto, que acostuma a pecar, né? E depois acha até que nem é pecado mais. Aí virou iniquidade, né? Virou iniquidade. Não, eu vou pecar, não tem ninguém vendo, né? Mas Jesus está vendo. Amém? Vamos para o 5. E bem sabeis que ele se manifestou para testificar os nossos pecados, e nele não há pecado. Né? Aqui, eu coloquei lá em Romanos 3:23. Não, Romanos, né? Eu botei. Romanos 3:23. Então, a palavra de Deus diz o quê? Que todos pecaram e por isso foram destituídos da glória de Deus. Então, foi preciso, né, o Senhor enviar o seu Filho Jesus Cristo ao mundo, como já falamos. Então, ele veio para nos perdoar, né, pela misericórdia dele. Porque Deus é fiel, Deus. Ele é muito fiel. Nós somos infiéis, mas ele continua fiel. Então, né, como diz lá em Lamentações, que Deus olhou para a terra e não viu o justo sequer que ele poderia oferecer em sacrifício, né, por nós, né? E então ele teve que oferecer o Filho dele, Jesus Cristo, porque não tinha um sequer na terra, um justo sequer. O único foi o Filho de Deus, Jesus Cristo. E ele pereceu, né, sofreu naquela cruz para nos dar vitória. E por isso nós temos que dar o melhor de nós para o Senhor, né? Será que nós temos dado o melhor de nós para o Senhor? Né? Temos que nos esforçar, irmãos. Então, qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu ele, nem o conheceu. Não é? Por quê? Ele se manifesta através da palavra dele. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, ele nos vai... Por exemplo, eu vou ler aqui a palavra do Senhor. Deus diz que, por exemplo, não roubarás, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, né? Ama o teu irmão, ama a Deus sobre todas as coisas. Então, se eu sei que Deus está me ensinando que eu não devo fazer aquilo e eu faço, eu estou fazendo o quê? Continuo pecando. Eu não conhecia Deus ainda. Quer dizer, eu não tomei posse da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, né? Qualquer que pecar, né? Como eu disse, que não peca, não viu e nem conhece a Deus. Porque quem não conhece? Deus diz o quê? Conhecereis a verdade é a palavra de Deus, e a verdade vos libertará. Mas a gente tem que nos esforçar também, né? Porque Deus está falando, e a palavra dele é a única verdade e não pode voltar vazia, né? A palavra de Deus é como um anzol, né? Você vai pegar o peixe, fisga ele e ele vem. E assim é a palavra de Deus para nossas vidas, irmão, né?
Nós temos que tomar posse dessa palavra. Nós temos que nos esforçar, porque nós sabemos que o Senhor, Ele vai vir a qualquer momento. A gente está às portas. Para muitos Ele já veio. E para nós Ele vai voltar também. Nós não sabemos qual dia, qual hora. Então, Deus diz o quê? Guarda o que tu tens para que não perca a tua coroa. Então, irmãos, vamos nos esforçar. Vamos nos esforçar. E vamos pregar o Evangelho do Senhor. Vamos falar, procurar a verdade, falar a verdade. Com Deus não tem engano. Ninguém engana Deus. A palavra de Deus diz que os olhos dele tudo vê. Não pense que vai enganar Deus. Eu estou lá no cantinho, estou lá no meu trabalho, eu estou lá não sei aonde, e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque não tem nenhum irmão aqui, mas tem Jesus que está vendo. Amém? E Deus diz que se a gente sabe que é pecado e comete, não é? Nós somos o quê? Entendeu? Porque você já leu, já ouviu, eu já ouvi e já aprendi que é pecado. Então, o que eu tenho que fazer? Fugir do pecado. Amém? Então diz assim no 7, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então ele nos ensina a praticar a justiça, que é a verdade, né? E assim como ele é justo, porque Deus é justo. E no 8, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, né? Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Assim como nós já falamos, né? O Senhor veio para desfazer as obras do diabo, não é verdade? Então, qualquer que é nascido de Deus não peca, não comete pecado, porque a sua mente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, aquele que é nascido de Deus, né, segundo aqui está dizendo, não comete pecado. Por que será? Mas a gente pensa, eu sou nascido de Deus, todo mundo é nascido de Deus, todo mundo é nascido de Deus, mas será que todos estão convertidos a Deus? Irmãos? Nós precisamos converter a Deus a cada dia, não é verdade? A cada dia, a cada momento. Então, nisto não são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Olha só. O que é? Aqui o Senhor está explicando, né, na palavra dele, que nós, como filhos de Deus, nós temos que amar, né, os nossos irmãos. Não adianta dizer e amar a Deus sobre todas as coisas. Se a Bíblia diz que nós não amamos nosso irmão que a gente vê, como a gente pode amar a Deus se a gente não vê ele? Tudo é pela fé, irmão. Não adianta dizer, eu amo a Deus, Deus é tudo para mim, eu sou filho de Deus, somos filhos de Deus, mas se eu não amo meu irmão, eu estou mentindo. Porque Deus fez o quê? Deus fez do homem a sua imagem e a sua semelhança. É verdade? É verdade, irmão. Então, é uma coisa séria. Eu não sei, Deus, eu fiquei assim, pai, mas Jesus, o que eu vou falar, meu Senhor? Não tem nada para falar. Mas Deus é misericordioso, né? E a gente tem que falar, é da Bíblia, é a palavra de Deus, é a verdade. Então, Deus diz que não vai ter o pecador como inocente. Então, isso que Deus está falando para nós, para a igreja dele hoje, isso aqui, se a gente fizer o que não está escrito aqui, Deus não vai ter a gente como inocente, não. Porque nós estamos ouvindo e estamos sabendo que é pecado. Aquele que rouba, não roubarás. Aquele que adulterava, não adulterará mais. Aquele que matava, não matarás mais. Aquele que mentia, não pode mentir mais. Porque a mentira o filho da mentira, o diabo é o pai da mentira, não é verdade? Então, quem mente é filho do diabo. É verdade, irmão. É a palavra que diz. Não sou eu, não é irmão, não é irmã, não é ninguém. É a palavra do Senhor que diz. Então, irmãos, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. A palavra de Deus diz que amar
é se doar, na verdade. Amar é difícil. A palavra amar, é muito pequenininha a palavra amar e amor, né? Mas ela é de um tamanho, compromisso e responsabilidade que às vezes a gente não percebe. Porque se Deus diz, né, como ele amou o mundo de tal maneira, como já falamos aqui, ele amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, para morrer na cruz. Mas morreu por quem? Por todos. Morreu pelos assassinos, pelos ladrões, pelas prostitutas, pelos homossexuais, morreu por todo mundo. Ele não morreu por ninguém bom, porque não tinha ninguém bom na face da terra. A palavra de Deus diz, muito, muito clara, né? Porque Deus diz que, tanto que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Ainda tem alguns que se acham que são melhor do que os outros, mas não tem ninguém melhor do que ninguém. Né? Só Jesus mesmo, irmão. Então nós temos que fazer o quê? Procurar dar o melhor de nós, procurar nos afastar do pecado, do mal, né? De tudo aquilo que nos contamina. Não é verdade? Nós temos que procurar viver essa palavra, porque se a gente não viver ela, irmãos, é tempo perdido. A gente, infelizmente, vai ter aquela grande surpresa naquele dia que ninguém, né, acho que ninguém vai querer ouvir, né? Apartai de mim, vós que pratica a iniquidade. Então, irmãos, vamos procurar amar os nossos irmãos, vamos procurar viver uma vida, né, de santidade, vamos procurar fugir da aparência do mal, vamos procurar, se nós, eu já tive, hoje, graças a Deus, não tenho, eu posso dizer que eu não tenho ninguém que eu diga assim, eu tenho ódio daquela pessoa, eu não gosto daquela pessoa. Não, irmãos, nós temos que amar. Agora, o amor, como eu falei, ele é pequeno, mas ele é muito grande. Por exemplo, como a Bíblia diz, né? Se o seu irmão tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dá de beber. Se ele não tiver, se você tiver 2 túnicas e ele não tiver nenhuma, divide uma com ele. E às vezes, nós, irmãos, infelizmente, nós, às vezes, temos 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, até 100. Mas, na hora que é para dar, você não vai escolher o melhor. Geralmente, é muito difícil, só se o Espírito Santo tocar mesmo no nosso coração, para a gente dar o melhor, dar aquilo que nós mais amamos. Por exemplo, aquele vestido que você... esse vestido aqui, para mim, ele é a coisa mais linda. Eu amo ele. Eu não dou ele para ninguém. Aí o Senhor vai e pede, você vai dar aquele. Não é? Aí eu quero ver. Porque só o Espírito Santo que convence o homem. Só o Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que pedir a Deus. Se nós ainda não chegamos a este ponto que Jesus está falando, nós temos que pedir, Senhor, eu quero ser assim. Eu quero dar o melhor que eu tenho para o meu irmão também. Porque ele se doou por mim. Jesus se doou por mim e por você. Não é verdade, irmã? É verdade, meus irmãos. Então, que nós venhamos, né, a procurar a fazer, né, o que o Senhor nos ensina. Então, eu estou aonde? Que comete pecado é filho do diabo. Qualquer que é nascido de Deus, né? Amém. Nisso é manifesto Deus... manifesta os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça não ama a Deus. Não ama seu irmão, não ama Deus, né? Então, como já foi falado também, porque essa é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, né? Isso é uma ordenança, é uma ordem de Deus, que nós venhamos amar, né, os nossos irmãos, venhamos amar todos, independente de ser cristão, de não ser, de ser de longe, de ser de perto, nós temos que ter amor no nosso coração. Quantas pessoas que às vezes não quer deixar sair do seu lar para ir fazer uma visita a uma pessoa que não conhece. Não conheço, deixa para lá, se morrer, morreu, não é? Mas Deus não quer isso, não.
Deus quer que a gente vá orar, que a gente vai lá falar da palavra de Deus. Porque tem muita gente que confunde amor. Tem muita gente que confunde amor. Eu tenho visto, às vezes, para não perder uma amizade, a pessoa não tem coragem de chegar e falar a verdade. Jesus te ama, mas Ele quer te salvar. É? Verdade ou é mentira? É verdade, irmão. Mas Deus diz para nós, como Ele disse para Ezequiel, no capítulo 3:16, que se nós soubermos do pecado do nosso irmão e não falar, e ele morrer no seu pecado, da sua iniquidade, Deus vai cobrar o sangue daquela pessoa da nossa mão. Mas se nós falarmos, Deus não vai cobrar de nós, não. Então, se eu estou vendo meu irmão, minha irmã, o meu vizinho fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, que eu estou vendo ali, às vezes o Espírito Santo está incomodando, vai lá e fala do meu amor, fala da minha palavra, e a gente não vai, Deus vai cobrar, e aquela pessoa morrer ali. Certa vez, irmão, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Quando eu congregava na Assembleia de Deus, eu conheci um pastor, um homem de Deus, e ele foi usado por Deus poderosamente e falou comigo. Deus falou muito comigo naquela noite. Ele falou assim: às vezes você, irmão, que tem desejo de ser um missionário, de viajar, sair pelo mundo, pregando a palavra de Deus, mas você pode ser um missionário do lado da sua casa. Porque do lado, olha só, do jeito que ele falou, do lado da sua casa tem um canceroso que precisa de ouvir a palavra de Deus. Eu falei: Jesus, é comigo, Senhor. É verdade, irmão. E tinha mesmo. Eu falei: meu Deus, e pior que eles eram daquele negócio de Allan Kardec, sabe? Mesa azul, mesa branca, sei lá, que negócio. E eu falei: Jesus, como é que eu vou entrar naquela casa, meu Senhor? Eles não aceitam, não te conhecem. E eu comecei a orar, falei, e orar, e orar, e orar, e orar. E toda vez que eu ia, era um impedimento. Eu falei: tem que orar mais, tem que orar mais. E eu orando toda noite, até o Senhor abrir as portas, irmão. E aí, isso aí depois foi até uma coisa até interessante, que depois eu vou falar. Então, irmão, aí foi assim. Nós saímos da consagração, eu convidei uma irmã. Falei: irmã, você quer fazer uma visita comigo? Você pode? Ela falou: posso sim. Aí fomos, chegou lá, né? Aí eu chamei, aí veio a esposa dele. Aí eu falei assim: querida, eu sou sua vizinha, nós viemos da igreja, e se a senhora permitir, nós gostaríamos de entrar e orar pelo seu esposo. Ele estava numa fase já terminal. Aí ela falou assim: só que ele está dormindo. Eu falei assim: mas que hora que ele vai estar, né, disponível para a gente poder vir orar? Aí ela olhou assim e falou: quer saber de uma coisa? Vocês já estão aqui, entra. Aí nós entramos. Olha como é que Deus faz. Nós entramos para a glória do Senhor, irmãos. E ali nós fizemos uma oração por ele já não estava mais falando, né? E aí agradecemos, saímos e fomos embora. E depois, aí um certo dia, né, tinha uma pessoa, pastora lá em casa, aí eu falei: vamos ali no vizinho orar, que ele está com câncer. Vamos orar uma vez, quem sabe ele vai aceitar Jesus. E ali nós fomos. Chegou lá, foi outro empecilho, irmãos, porque a gente sabe que o inimigo, ele não quer que ninguém ouça a palavra de Deus, né? Mas Deus nos deu o quê? Poder e autoridade, no nome dele, expulsar os demônios. Então, nós temos que ter essa autoridade de orar para Deus repreender, para a gente poder entrar e falar da palavra de Deus. Porque Deus diz o quê? Que ele não quer que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. E ali nós, quando chamei, aí ela veio de novo, aí ela estava de saída. Ela falou assim: estou saindo agora. Estou saindo. Eu falei: mas a senhora vai demorar? Ela disse: não, eu vou aqui perto mesmo. Mas ela fechou o portão, não deixou a gente entrar, não. Mas como eu conhecia muito a filha dela, né? Aí eu chamei: Viviane. Aí ela: oi, dona Andília. Aí eu falei assim: queria falar com você. Aí ela desceu, né? Aí eu falei assim: pois é, Viviane, eu trouxe a pessoa aqui, que teve um marido dela, morreu com câncer e tal. Aí queríamos orar pelo seu pai, né? E ela dá o testemunho, que sabe, né? Ele pode aceitar.
pode entrar, dona Odile, pode entrar. E ali nós entramos, né? Aí quando a gente já estava lá conversando com ele, né? Aí chegou a esposa dele. Aí essa pessoa com sabedoria falou assim, olha, a senhora desculpa, a senhora saiu, né? Mas nós chamamos a tua filha, ela mandou nos entrar e com a sua permissão, porque ele não pode responder por ele. Ele não pode responder por ele, gostaria da sua permissão. Ela falou assim, se ele quiser ouvir, vocês podem falar. Eu falei, amém, glória a Deus. Dá licença. E aí, irmãos, o que aconteceu? Ela deu o testemunho de cura, que Deus curou. Foi a minha irmã. E aí ela falou para ele, a senhora, eu esqueci o nome dele, já tem tantos anos. Falou, senhora, seu fulano, falou a verdade. O senhor quer entregar a sua vida para Jesus? Eu sei que o senhor não pode falar, mas o senhor está ouvindo. Se o senhor quiser, a partir de agora, entregar a sua vida para Jesus, o senhor dá um sinal com um dedo, levanta um dedo, faz um sinal qualquer. E ali ele fez, irmãos. E graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu creio que aquela vida foi salva. E nós oramos por ele, e até minha irmã teve assim, uma visão, que Deus mostrava para ela que via um túnel. E no final daquele túnel, via uma luz. E ele deu um sorriso depois que ele levantou o dedo. Olha que coisa gloriosa. Quer dizer, eu creio que ele aceitou Jesus, mas foi uma peleja, irmão. E aí, o que aconteceu? Começou a vir outro, e vir mais outro, e vir mais outro, e todo mundo com câncer. Eu falei, Jesus, que negócio é esse? Foi. E aí, eu sei que todo mundo aceitou Jesus, mas se morrer, melhor morrer só ir para o céu do que morrer sem Jesus e ir para o inferno. Não é verdade? Então é isso aí, irmãos. A gente tem que falar, quer ouça, quer deixe de ouvir, fale. Amém? Então vamos lá aqui, mais. Meu irmão, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Isso aqui também é uma palavra muito importante para nossas vidas, né? Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Quer dizer, aquele que conhece a palavra de Deus, né, como eu já falei, e não continua, né, com ódio do irmão, com raiva do irmão, ele ainda não conhece, ele precisa ter um encontro ainda com Deus. Não é verdade? Precisa ter um encontro verdadeiro com Deus, porque como a palavra do Senhor diz a respeito das crianças, né? Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Por que criança? A criança não fica com raiva de ninguém. A criança, na mesma hora que está batendo, está se beijando, está brincando, daqui a pouco esqueceu de tudo, não é verdade? Então, nós precisamos ser como criança, né? É verdade. Então, vamos lá, vamos ver mais aqui. Me ajuda aí, hein? Qualquer que é nascido de Deus, permanece de Deus. Nisso manifestei que o Filho de Deus veio para fazer. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, né? Que nós amemos uns aos outros. Né? Aí vem a passagem que fala sobre Caim, né? Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causou? Por que causa o matou? Por causa de quê que Caim matou Abel? Por causa da inveja, né? Por causa da inveja. Então, a inveja, o ódio, o ciúme, às vezes, se o homem não estiver em vigilância, o homem, que eu digo homem ou a mulher, leva a pessoa a cometer uma coisa dessa, irmão. Por isso que Deus diz que nós temos que orar e vigiar, não é? Temos que pedir a Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, porque se nós sabemos que a palavra de Deus diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, mas tudo se fez novo. Mas se a gente bobear, a velha criatura levanta. Levanta.
Porque quantas pessoas, irmão, que a gente vê que hoje estão afastadas dos caminhos do Senhor e já foram pregadores da palavra de Deus, já foram grandes homens de Deus e hoje estão afastados. Por quê? Voltaram à velha criatura. A velha criatura voltou. E se a gente bobear, se a gente não vigiar, não consagrar nossas vidas ao Senhor, nos fortalecer, buscando a palavra de Deus, estando na igreja, ouvindo, buscando, né, e tomando posse, a velha criatura pode querer se levantar um dia na nossa vida. Né? Mas em nome de Jesus, ele está repreendido. Ih, está acabando, Jesus, a hora está voando. Glórias a Deus. Mas sabemos que, né, passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Né? Quem não ama seu irmão permanece na morte, como eu já falei. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que o mundo, que nenhum homicida tem parte, né, na vida eterna. Não é verdade, irmãos? Ninguém que é homicida, que pratica pecado, não vai herdar o reino dos céus. Então, nós temos que nos policiar, nós temos que nos converter a cada dia. Conhecemos a caridade, nisto que ele deu a vida, a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Amém? É difícil? É, mas não é impossível. Amém? Então, quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração, como estará nele a caridade de Deus? Já falei aqui sobre isso, né? Porque quando a gente pode ajudar e fica com o coração duro, não quer abrir o coração para ajudar, o que acontece? Ele não está em Deus. Simplesmente, quem, pois, tiver bens do mundo, né, e ver seu irmão necessitando, lhe cerrar, endurecer, né, quer dizer, o coração, não estará nele a caridade e o amor de Deus. Ele não tem amor pelo irmão. Não tem. Se Deus diz que a gente tem que amar, e nós não estamos amando, nós estamos pensando que enganamos a Deus. Amém? Mas que nós temos que procurar obedecer e amar, meu irmão. Vamos amar enquanto é tempo. Amém? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por toda obra e verdade. Toda obra, de tudo que você puder, de tudo que você tem, puder ajudar o seu irmão, Deus te agrada disso. Deus se agrada. Mas se você endurecer seu coração, você tendo, você sabe que você tem, o irmão sabe que você tem, e você não quer abençoar, você não quer ajudar, Deus também está vendo. Então, que amor é esse? Amar de dizer que eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, minha irmã, Zezé. Mas a irmã está precisando de algo que eu tenho e posso lhe ajudar e não lhe ajudo? Que amor é esse? É um amor falso. Não é de Deus. Não é. Amém? Então, vamos lá. Então, nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguramos nossos corações. Sabemos que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que nosso coração, e conhece todas as coisas. Olha só, né? Que coisa gloriosa. O nosso coração é enganoso, irmão, mas o nosso Deus, ele vê. Ele vê lá dentro, lá onde o homem não consegue, né? É tremenda essa palavra aqui, olha. E nisto conheceremos que somos da verdade e asseguramos nosso coração. Sabemos que se nosso coração nos condena, você sabe que é errado o que você está fazendo. Seu coração quer que você faça aquilo, né? Mas maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Então, se eu conheço, estou obedecendo a palavra de Deus,
o meu coração não está me condenando, o Senhor também não vai me condenar. Não. Não é, pastora? A pastora, ela faz o que Deus tem botado nas suas mãos para fazer. Ela está fazendo do jeito que Deus quer. Ela está ensinando do jeito que Deus quer. Então, ela sabe que Deus não vai cobrar nada dela. Então, nós também temos que fazer isso, procurar fazer. Se você faz, amém. Se você não está conseguindo fazer, pede ajuda a Deus que Ele vai te ajudar. Porque o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, é o nosso ajudador. Ele é tudo para nós. Então, irmão, está terminando aqui, ó. Qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fizemos o que era agradável à sua vista. Se o seu mandamento é este, que creiamos no nome do Filho, do seu Filho, Jesus Cristo, e nós amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Não é a gente amar da maneira que a gente quer, do jeito que a gente sabe. Nós temos que amar do jeito que o Senhor nos ensina. Amém? Então, aquele que guarda os meus mandamentos, que aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conheceremos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. Amém? Então, até que o Senhor me deu... Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade, né? Que o Senhor possa nos abençoar e nos dar um coração segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus.